A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o missionário Marconi, voltando na tarde deste dia, trazendo um novo ensinamento do Senhor, da parte de Deus para os meus queridos amados irmãos, em nome de Jesus. E o tema que eu preparei para um novo ensinamento da palavra de Deus para o povo de Deus está no livro de Jeremias, capítulo 10, verso 21. E o tema na tarde deste dia é para os nossos queridos amados irmãos: a loucura da idolatria. Era o que acontecia naquele tempo de Jeremias, onde o povo estava muito ligado às idolatrias, e várias vezes o profeta passava, alertava, advertia e falava a respeito do pecado, que o povo se consertasse e voltasse para Deus, para não serem levado como escravo, ou melhor, cativo, para a Babilônia, conforme foram levados, né? Por isso que muitas das vezes a gente temos que observar atentamente para aquilo que nós, sem observar e sem prestar atenção, estamos idolatrando. Mas o único que nós devemos idolatrar e realmente guardar no nosso coração é o nosso querido amado Deus. E diz assim, conforme houve nesses caminhos do Senhor na época de Jeremias: pastores, os líderes da nação que foram responsáveis pela calamidade naquela época do profeta Jeremias, na sua reação, houve o seguinte, conforme está no livro de Jeremias, capítulo 2, verso 8. Onde os sacerdotes, pastores, líderes, profetas, né? Estes líderes que conduziram o povo à apostasia. E conforme está escrito no livro de Jeremias, capítulo 6, verso 3, onde os pastores, com os seus rebanhos, uma referência aos príncipes de Babilônia e seus numerosos exércitos, ansiosos para saciarem em Judá a sua fome, conforme está no capítulo 12, no verso 10 de Jeremias, onde Deus diz: muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu quião, a porção que era o meu prazer, e colocaram no deserto. Então, a palavra que Jeremias falava para aquele povo naquela época, que Deus o transmitia e pedia que ele divulgasse ao povo, é que aquela liderança daquela época estavam massacrando o povo de Israel com idolatria, com engano, com apostasia, com mentira. E hoje não é diferente, irmão. Continua até pior, se você pode observar. Mas vamos continuar falando da idolatria que Jeremias falava naquela época, né? Aqui o profeta Jeremias adverte a respeito da devastação que está para acontecer dentro da igreja do Senhor. Como estava alertando naquela época, ele continua também alertando na época de hoje. Os pastores e todos os que são líderes são responsáveis pela calamidade que está acontecendo dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Mas o Senhor ainda dá a sua misericórdia para aqueles que ainda estão cometendo esses pecados. Vá lá para o capítulo 3 de Jeremias, verso do 12 ao 15, e leiam o que está escrito lá. Leiam. Mas não tenha vergonha de ir lá e ler, não. Vá lá e leiam, para ver o que Deus está profetizando na tua vida, como na vida de todos aqueles que levam o povo de Deus ao sofrimento, à angústia, à tristeza e à depressão, e até a morte, como também até o afastarem definitivamente da igreja e não vão procurá-lo como ovelhas perdidas. A chamada aos seus arrependimentos. É o que Deus está falando no capítulo 3, versos 12 ao 15. A chamada aos seus arrependimentos.
Amém, igreja? Fique ligado nesse ensinamento, nessa palavra, e coloque os seus caminhos reto na presença do Senhor e procure tratar todos aqueles que estão sob seus cuidados, sob sua observância, o melhor possível que você puder fazer, faça por ele. Ou melhor, por eles, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém. E graças a Deus.